Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, vascaíno espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer novidades aí sobre a volta aos treinamentos, né? O retorno aí de parte do elenco que vai se reapresentar amanhã, já para o início do Campeonato Carioca, com direito a reforços de peso, tá? O Vasco vai ter aí alguns nomes que não imaginávamos que iriam começar a temporada, né, já atuando. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí dessa reapresentação, da expectativa, né, desse novo trabalho agora do nosso novo treinador, Fábio Carrilli. Vamos também trazer novidades sobre Copa Sul-Americana. Pois é, já temos local definido para a final da Copa Sul-Americana do ano que vem, que, se Deus quiser, né, a gente sonhando alto aí, teremos Vascão chegando aí, quem sabe conquistando mais um título internacional, que seria uma coisa muito bacana, né, para o torcedor vascaíno. Vamos também trazer todos os detalhes sobre mercado da bola, né, principalmente contratações, como que estão as situações, né, o Vasco negocia nesse momento com 2 zagueiros, com 4 atacantes, 2 meias, então a gente vai atualizar tudo aí sobre essas situações. Vamos falar também sobre Léo Pelé, que pode estar sendo envolvido numa troca com o Cruzeiro aí por um jogador e mais dinheiro, né, que pode estar entrando nos cofres aí da Vasco SAF. E também traremos novidades direto lá da Europa, né, sobre a negociação da compra da Vasco SAF, principalmente ali relacionada ao Evangelho de Marinax. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo de ontem à tarde, mas como era Natal, nem todo mundo pôde assistir. A gente vai tocar nesse assunto novamente aqui no final do nosso vídeo de hoje. Então, antes da gente dar início, antes da gente começar, quero aconselhar a galera a assistir o vídeo até o final, para não perder nenhuma novidade, nenhuma notícia que a gente vai estar trazendo. Quero também convidar todos vocês vascaínos que ainda não seguem a gente, né? Você que ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho, só você clicar nele com o seu dedo, vir fazer parte da nossa família, né? Como eu sempre falo, é impressionante, né? É uma doideira, porque às vezes metade, ou às vezes até mais da metade do público que assiste aos vídeos, ela não é inscrita. Então fica a dica para você não esquecer de se inscrever, porque se você não for inscrito, você não vai assistir a todos os vídeos, você não vai ter acesso às notícias sempre com exclusividade em primeira mão. Então, ó, lá embaixo, quem puder também aproveitar, já que tá lá embaixo, deixar o joinha, deixar o like, né, compartilhar o vídeo, a gente fica muito agradecido com a ajuda de vocês. Fechado? E ó, recadinho, né, recadinho aqui da Estrela Bet, que é parceira do canal. Estrela Bet aí, que hoje é um dos maiores sites aí de apostas esportivas do Brasil, muito confiável, depósito e retirada por Pix, e é parceira do canal. Então quem sai ganhando é você. De hoje, né, dia 26 de dezembro até o dia 31, eles estão queimando estoque de camisa do Vasco. Então quem quiser levar a camisa oficial do Vasco para casa, só se cadastrar lá no site da Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado. Se cadastrou, tá participando, irmão. Só isso. Se quiser, obviamente, depositar, se quiser se divertir lá fazendo uma aposta na Estrela Bet, lembrando que nos campeonatos europeus a bola segue rolando, então tem muita coisa acontecendo. Corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link e bora participar. Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre Copa Sul-Americana. Pois é, ontem tivemos a informação que a final da competição já tem local definido, será na Bolívia, né? Então já sabemos o local, a data a gente já deve saber provavelmente agora, no comecinho de janeiro, né? Como teremos o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. E eu vou falar o seguinte, eu já vou comprar minha passagem para Bolívia, não tô nem aí, tô confiante, tô acreditando, acho muito que o Vasco vai fazer uma grande Copa Sul-Americana aí com o nosso treinador Fábio Carrilli, um cara que sabe armar muito bem defesas, e tô confiante que a gente vai chegar na final e vai ser campeão. E ó, já falei, vou comprar minha passagem, e aí se der errado, né, a gente vê o que faz depois, né, torcer para que o Vasco chegue lá e a gente possa estar fazendo essa transmissão para vocês ao vivo aqui no nosso canal. Mas passando agora para Campeonato Carioca, porque amanhã
parte do elenco do Vasco volta aos treinamentos, né? Principalmente a molecada mais jovem, né? A molecada ali da base, né? Os meninos ali, os zagueiros, Luiz Gustavo, o Lincoln, o Maxwell Alegria, o goleiro Pablo, o goleiro Felipe Gabriel, enfim, a molecada vai voltar, mas junto com a molecada também teremos presenças de reforços de peso, né? Jogadores que a gente não imaginava que iam voltar agora. Quem são esses atletas? Adson, Felipe Coutinho, Jair e Paulinho. Os 4 estão confirmados para esse início de trabalho também e provavelmente terão presentes ali, né, nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, caso tenham condições físicas, né, já para poder participar dessas primeiras partidas. O Coutinho vem treinando muito forte, né, ele quer estar bem, ele, inclusive, pessoas muito próximas ao Coutinho nos confidenciaram que ele ainda sonha em estar na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo ao lado do Neymar, né? O Coutinho está focado, quer fazer uma grande temporada aí com o Vasco para voltar a ser convocado, então a gente fica muito feliz com isso, né? Enfim, a preparação terá início aí nessa sexta-feira, né? Nesse dia 27 de dezembro. E, cara, apesar de a gente saber que a situação financeira do clube ainda não é o ideal, que a gente ainda está, né, nessa negociação pela venda do nosso futebol, eu tô acreditando, cara, que com a volta do Jair, do Paulinho, do Adson, daqui a pouco tem a volta do David, os jogadores que estão chegando, como por exemplo o Tietê, que é um baita reforço aí, vai estar ajudando também, tem a molecada que está se recuperando de lesão, o Estrela, né, nosso menino ali, que é um baita meio campo, tem o JP, que também vai voltar muito bem, com mais intensidade, então realmente estou aí bem motivado aí para esse início de temporada. É óbvio que a situação do Carille ser um treinador mais defensivo preocupa a gente um pouco, mas vamos dar uma oportunidade de torcer para ele conseguir montar esse time bem formado, principalmente de trás para frente, que é como ele faz muito bem, né, montando boas defesas, e a gente já vê esse resultado agora no Campeonato Carioca. Mas enfim, seguindo aqui ao nosso vídeo, né, muitos vascaínos vêm me perguntando quando o Vasco deve começar a anunciar, né, as contratações. E pelo que a gente pôde apurar até agora, né, a tendência é que o Vasco não anuncie oficialmente nenhum jogador ainda essa semana, né? Parece que a diretoria quer esperar no comecinho de janeiro, quando já tiver ali 5, 6 nomes confirmados, para aí sim já anunciar todos esses jogadores e talvez fazer apenas uma coletiva de imprensa, né, com todos os atletas juntos, sendo apresentados, que a gente possa, né, fazer as perguntas, né, trocar ideia com esses jogadores. Eu acho que é interessante também, né, não precisa ficar anunciando jogador toda hora, senão o torcedor já quer que tenha entrevista, então vamos ter paciência. A gente já sabe, nesse momento, que o Vasco fechou 3 contratações até agora, né, o goleiro Daniel Fusato, jogador que chega lá da Espanha, né? Tá vindo do futebol espanhol, inclusive um jogador que muita gente não conhece, mas já teve convocação para a seleção brasileira principal, o Daniel Fusato, em 2019, quando ele era goleiro da Roma, né? Ele era o goleiro ali que defendia lá a Roma, foi convocado pela seleção brasileira, não foi titular, mas esteve presente ali na seleção do Tite. Além do Daniel Fusato, o Vasco já contratou um zagueiro, que é o Lucas Freitas, que está chegando do Palmeiras, né? Vem muito bem ali avaliado pela diretoria do Vasco, um jogador de 23 anos, boa saída de jogo, fez um bom campeonato brasileiro ali no finalzinho pelo Juventude, chega para ser reserva pelo lado esquerdo da zaga, né? Não vem para ser titular, mas é uma peça de recomposição e me agrada, por ser jovem e por ter uma prospecção de trabalhar com o Carille, que é um treinador que faz muitos zagueiros de qualidade. Então, o Lucas Freitas chegando ao Vasco de graça, né? O Vasco tendo aí 50% do passe do jogador, os outros 50% ficando com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí o terceiro reforço, para mim, reforço de peso, para mim uma baita contratação, para mim um jogador que vai sim brigar pela titularidade nesse meio de campo do Vasco, que é o Tietê, né? O Tietê vindo do Botafogo também chega de graça, chega ali para compor elenco, mas na minha opinião vai brigar com o Jair, com o Paulinho, com o Matheus Cocão, com o Esforço ali pela vaga no meio campo vascaíno. E aí nesse momento o Vasco negocia com muitos jogadores, tá? O Vasco está negociando com 2 zagueiros, com 4 atacantes, isso mesmo, 4 atacantes, né? 2 de lado de campo e 2 centroavantes. O Vasco também negocia com 2
meias de ligação, né, tendo em vista a possibilidade do Payet sair agora, já no mês de maio, ou até sair agora, nesse começo de temporada, caso surja uma proposta. A situação do Felipe Coutinho ainda é uma situação que a gente não sabe se ele vai conseguir renovar o contrato dele de empréstimo com o Vasco até o final do ano, ou se o Coutinho vai ter que sair no meio do ano também, porque o contrato dele vai se encerrar. Então o Vasco buscando soluções, já buscando jogadores ali para compor esse elenco. Então vamos dar início aqui a como estão as negociações, começando pela zaga, porque o Vasco pode estar fazendo uma troca de jogadores com o Cruzeiro. Aí você vai me perguntar, pô, Mário, mas não é aquele zagueiro lá, o Lucas Oliveira do Cruzeiro, que o Vasco está negociando? Sim, e o Vasco pode envolver o Léo Pelé, mas não seria uma troca elas por elas, né? O Vasco não vai trocar um jogador pelo outro e ponto final. Não, muito pelo contrário. Essa troca ela vai envolver, além dos jogadores, dinheiro, né? Pelo que a gente apurou e soube ontem, o Cruzeiro quer muito o Léo Pelé, o Fernando Diniz quer muito o Léo Pelé, que é um jogador que ele já admira há muito tempo, né? Desde a época do Fluminense, e o Vasco tem interesse no Lucas Oliveira. Porém, o Léo Pelé é um jogador avaliado num valor muito mais alto de mercado, né? O Léo Pelé hoje está ali avaliado entre 16 e 18 milhões de reais, e o Lucas Oliveira é um jogador com uma avaliação financeira bem mais baixa. Então o Vasco vai pedir ali cerca de 10, 12 milhões, além do Lucas Oliveira, que chega para compor elenco, né? Que chega para ser o reserva do João Vitor ali pelo lado direito da zaga vascaína. Então essa troca de jogadores mais a compensação financeira pode ser concretizada ainda essa semana. Pelo que a gente apurou, as conversas estão avançando aí entre a diretoria do Vasco e a diretoria cruzeirense. E ali o outro zagueiro que o Vasco também conversa, também quer muito trazer, é um jogador mais experiente, um jogador para ser titular da zaga vascaína. É uma negociação um pouco mais complexa, porque provavelmente o Vasco vai ter que, primeiro, convencer o jogador a voltar para o Brasil, e segundo, o jogador vai ter que convencer a equipe dele lá na Rússia a liberá-lo de forma antecipada, que é o Fabián Balbuena, paraguaio, da seleção do Paraguai, foi campeão pelo Corinthians, já trabalhou com o Carrilli, jogador que para mim faria uma grande dupla de zaga ao lado do João Vitor pela experiência, pela maturidade e pelo jogador que o Balbuena é, um baita jogador, um baita zagueiro. O Vasco está tentando, né, nessa negociação, antecipar a quebra de contrato dele lá na Rússia, né? O contrato do Balbuena com o Dinamo de Moscou vai até junho de 2025, ou seja, hoje ele já poderia assinar um pré-contrato com o Vasco para vir ao Vasco no meio do ano, mas o Vasco é o jogador agora, já no começo da temporada, né, e está tentando triangular essa negociação para que o Balbuena possa estar chegando aí no Brasil já nas próximas semanas. E aí a gente parte agora para o setor de ataque pelos lados de campo. O Vasco negocia com dois nomes, Joaquim Lavega, que está muito próximo, né? Outros clubes brasileiros também despertaram interesse no jogador uruguaio de 19 anos, porém, ontem o próprio empresário do Lavega confirmou que o Vasco é o time mais próximo da contratação do jogador, né? Já falei bastante sobre ele, um jogador de 19 anos apenas, que se destacou muito nesse último campeonato uruguaio, fez aí 12 gols, deu 6 assistências, já foi convocado agora para a seleção do Uruguai, e muita gente questionando, pô, Mário, será que o cara não é um refúgio, porque o time dele lá do Uruguai não vai renovar o contrato dele? Muito pelo contrário, o time dele lá do Uruguai, que é o River Plate, tentou renovar o contrato dele. Porém, o jogador está bem avaliado. O jogador vai querer um aumento salarial mais alto do que o clube dele poderia pagar. E aí, obviamente, que o mercado hoje que atrai mais esse tipo de jogador, que tem condições ali de receber um pouco mais, é o mercado brasileiro. E parece que o Vasco aí é o caminho do Lavega, né? Que chegaria hoje para ocupar a vaga do David, né? Deixada pelo David, mas é um jogador polivalente, ele é canhoto, pode jogar pelos dois lados de campo, tanto do lado do Adson quanto do lado do David. Então, contratação próxima a ser concretizada, e vou falar para vocês, apesar da idade, apesar de ser um jogador jovem, eu acho que é um jogador que chega para brigar por ser titular no Vasco aí para 2025. Pelo que eu vi, pelos lances, pelo que eu conversei com alguns analistas uruguaios, baita contratação caso venha se concretizar. E além dele,
O outro ponto é que o Vasco também tem conversas aí, é o Guilherme dos Santos, né? Jogador que agrada muito ao Carrilli, foi comandado pelo Carrilli no Santos agora em 2024, fez um ótimo ano, jogador mais experiente, 29 anos, que também chegaria para brigar por posição ali na vaga do David, né? Na vaga ali de atacante pelo lado direito do campo. Então agora é aguardar, esperar aí essas duas negociações aí para ver se o Vasco vai conseguir concretizar. Caso uma ou duas não vão para frente, o Vasco vai ter que buscar outros nomes, como por exemplo, Coelho do Atlético Paranaense, outro nome que está na lista, enfim, outros nomes aí que o Carrilli teria indicado. E aí passando para outras situações de mercado, como meia atacante, né? Muita gente criticou, né, o fato do Vasco estar buscando jogadores para o meio de campo. E no primeiro momento eu até também abri essa crítica. Por quê? Temos o Payet, temos o Coutinho, tem o Estrela, que é um menino agora da base, que está subindo para o profissional, estreou muito bem, fez uma lesão ali, teve que se recuperar agora até o final do ano. E não podemos esquecer que ainda tem o Maxime Domingues, que pode jogar por ali. Mas parece que o Vasco quer mais um jogador. E aí, dois nomes de dois atletas experientes estão ali, né, em conversas com o Vasco. Um que jogou agora com o Carrilli no Santos, que é o Juliano, 34 anos, já foi jogador de seleção brasileira, jogou na China, jogou em outros clubes do futebol brasileiro. Enfim, é um nome ali que estaria na planilha de reforços ou possíveis reforços do Vasco. E o outro que também teria tido uma consulta por parte do Vasco, na verdade foi oferecido ao Vasco, é o Carlos de Pena, né? Quem se lembra, em 2023 ele foi quase contratado pelo Vasco, acabou indo para o Internacional, agora em 2024 jogou pelo Bahia, está de saída do Bahia, então poderia ser uma outra opção de mercado. Lembrando que o Depena, além de jogar centralizado, também pode cair pelos lados de campo, né? Um jogador um pouco mais versátil aí do que o Juliano. E aí a gente chega no setor de ataque, né? O Vasco quer um centroavante, o Vasco quer um jogador para fazer sombra ou brigar por posição com o Verratti. O Verratti tem contrato com o Vasco, provavelmente vai ficar no Vasco aí mais um ano ou mais 2 anos, não sabemos ainda, mas o Pedrinho entende que hoje não temos um reserva à altura. E aí o Vasco abriu conversas com um baita jogador, que é o Federico Girotti, argentino, atual artilheiro do campeonato argentino que joga no Talleres. Porém, é uma negociação complexa. O presidente do Talleres é um cara falastrão, que adora, né, supervalorizar as suas peças ali do seu elenco, mas é um nome muito interessante. É um jogador que gostaria muito que o Vasco contratasse, porque tem potencial de crescimento, de futuro. O Vasco poderia até lucrar com uma possível venda do Girotti para a Europa, aí, caso ele venha se destacar no futebol brasileiro, como ele está se destacando na Argentina. E outro nome que também ali surgiu como possibilidade, caso o Girotti não venha a ser contratado, é um cara mais experiente, que é o Tiquinho Soares do Botafogo, né? O Tiquinho não estaria muito satisfeito com a reserva do Botafogo e queria, né, talvez mudar os ares ali e brigar por posição em algum outro clube do futebol brasileiro. Então o Tiquinho Soares seria ali um plano B, uma segunda opção, caso outros nomes aí não venham a chegar ao Vasco da Gama aí para essa posição de centroavante. Então, e antes da gente dar sequência aqui para falar sobre a situação da Vasco SAF, acabei de receber uma informação aqui durante o vídeo aqui, né? Ó, como é que as coisas são, como é que as coisas caminham, né? Que o Vasco também teria um outro meia que foi oferecido ao clube e o Vasco está monitorando a situação desse atleta, que é Manuel Lanzini, jogador que atualmente joga no River Plate. O Lanzini teve seu nome, né, ventilado, especulado no Vasco. Acho que o Vasco chegou até a negociar com o jogador há um ano atrás. Um meio interessante, né? O jogador é um cara ali que tem muita habilidade, jogou muito tempo na Inglaterra, inclusive, então já tem uma certa experiência. Parece que o River Plate não terá condições de manter o jogador pelas questões financeiras, né? Ele ganha um salário ali de um pouco mais de R$1 milhão por mês, né? Cerca ali de $200 mil por mês. Parece que o River está dando uma enxugada na folha salarial, estaria disposto a liberar um jogador aí dessa qualidade, estaria ali sendo observado, né? O Vasco estaria ali monitorando para poder talvez fazer uma proposta, caso os outros dois nomes que a gente citou agora há pouco, que é o Depena e o Juliano, não vão para frente. E aí eu pergunto até para você, desses 3 nomes que eu citei, Manuel Lanzini, Carlos Depena e o Juliano, de meias, qual você prefere? Deixa lá embaixo nos comentários. Se você prefere o Manuel Lanzini,
digita o número 1. Lembrando que o Lanzini tem 31 anos, ele é mais jovem do que os outros dois. Então, se você prefere o Lanzini, digita o número 1. Se você prefere o Carlos de Pena, digita o número 2. E se você prefere o Juliano, digita o número 3. Beleza? Seguindo aqui, agora vamos falar sobre SAF. Ontem eu trouxe para vocês aqui em primeira mão, né, uma notícia vinda lá da Europa. Né? Eu tenho um amigo que ele tem uma certa proximidade do Edu Gaspar. O Edu Gaspar, que hoje é o homem forte do futebol do Marinakis. Né? O Marinakis contratou ele junto ao Chelsea. O Edu já está fazendo um trabalho ali, obviamente, né, nessa negociação junto com o Vasco, e esse meu amigo, nessa minha fonte, me confirmou que o Edu ele segue tendo muitas conversas diárias com o Pedrinho, né, que é o nosso presidente do Vasco da Gama SAF e também do clube associativo, e não só com o Pedrinho, tá? O Edu também vem conversando ali com pessoas que tocam o futebol, né, que são pessoas ali ligadas ao futebol do Vasco, lembrando que o Edu Gaspar, ele é muito amigo e muito próximo, sabe de quem? Do treinador Fábio Carrilli, né? Então é interessante, né? Essa triangulação é interessante, o fato do Vasco ter contratado o Carrilli, que é uma pessoa muito próxima do Gaspar, que está negociando junto com o Marinakis a compra da Vasco da Gama SAF. Então, dentro do Vasco, é uma expectativa muito grande, né, por parte das pessoas que tocam a SAF vascaína, que nos próximos meses, aí, talvez nos próximos 30 ou 40 dias, o grego, né, o Marinakis, possa formalizar, possa oficializar uma proposta pela compra do Vasco, né? Não temos ainda valores, não sabemos ainda qual será o grau de investimento, né? Parece que a grande preocupação de momento não é a questão nem de investimento no futebol, isso ele está muito tranquilo, mas sim a situação da equalização da dívida do Vasco, né? Que é uma dívida que ontem trouxemos aí a público, né? Que está hoje em cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, então é uma dívida muito grande. O Vasco está passando por um processo de recuperação judicial e é um valor que tem que ser considerado nessa negociação, né? Porque quem vai ter que arcar com essa dívida é o novo investidor, né? É a pessoa ou é a empresa que vai adquirir as ações aí da Vasco da Gama SAF. Então isso, no primeiro momento, seria ali ainda aquela questão da zona mais complicada, né? Uma zona ali que ainda está sendo analisada se vale ou não vale a pena esse investimento aí por parte do Marinakis. Então agora é aguardar, torcer para que as coisas sigam caminhando, sigam evoluindo e que a gente possa ter um desfecho aí positivo com uma oferta nas próximas semanas ou nos próximos meses. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, pedir mais uma vez para você não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, lá embaixo naquele botão vermelho, compartilhar o vídeo e não esqueça, hoje, sorteio dessa camisa, lá na Estrela Bet. Primeiro comentário fixado, clica no link para poder participar. Valeu, um abraço.